Hoje no Bíblia Comentada, mergulhamos em Êxodo capítulo 20, onde Deus entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel. Este momento histórico no Monte Sinai marca a aliança divina, estabelecendo princípios que guiarão a relação do povo com Deus e uns com os outros. Aqui aprendemos sobre santidade, amor e obediência, fundamentos eternos para uma vida alinhada à vontade de Deus. Vamos refletir juntos sobre este marco na história da fé. No Bíblia Comentada de hoje, vamos mergulhar no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, um dos marcos mais significativos na história do relacionamento entre Deus e o seu povo. Esses mandamentos não são apenas normas, são a expressão da santidade e do caráter de Deus, refletindo sua vontade para o viver diário do povo de Israel e, por extensão, para todos nós. No versículo 1, o texto começa com uma introdução solene. Então Deus falou todas estas palavras dizendo. Esse início já estabelece a origem divina dos mandamentos. Não se trata de um código humano ou de leis arbitrárias, mas de um pronunciamento direto de Deus, a fonte suprema de toda autoridade e moralidade. Esse momento é único, pois Deus fala diretamente ao povo, algo que, em outras partes das Escrituras, é mediado por profetas ou anjos. Aqui, a majestade de Deus é demonstrada em sua voz que ecoa do Monte Sinai, cercado de trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, simbolizando a santidade e a presença divina. No versículo 2, Deus declara: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de dar os mandamentos, Deus relembra quem Ele é e o que fez pelo povo. É um lembrete de sua graça e fidelidade. Deus, ao se identificar como Senhor, usa o nome Yahweh, que remete à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É como se Ele dissesse: Eu sou o Deus que esteve com vocês desde o início, o Deus que ouve o clamor do oprimido e age para libertar. Essa introdução não é apenas histórica, mas profundamente pessoal. Deus está estabelecendo um vínculo de amor e libertação antes de apresentar as obrigações que derivam desse relacionamento. O primeiro mandamento, no versículo 3, é simples, mas profundo. Não tenha outros deuses além de mim. Aqui, Deus estabelece a exclusividade de adoração. Em um contexto onde o politeísmo era a norma, esse mandamento é radical. Israel estava cercado por nações que adoravam muitos deuses, cada um com suas áreas de influência. Ao declarar que só Ele é Deus, Yahweh não está apenas pedindo fidelidade, mas revelando a verdade de que não há outro além dele. A adoração a qualquer outro Deus é não apenas um erro, mas uma ofensa ao Criador, que é único e todo-poderoso. No versículo 4, Deus continua: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse segundo mandamento é um desdobramento do primeiro. Não basta reconhecer que só há um Deus, é preciso adorar esse Deus da maneira correta. As imagens eram comuns nas religiões antigas, representando deuses para que fossem venerados. Mas Deus deixa claro que ele não pode ser representado por nada criado. Ele é espírito, infinito e além de qualquer forma material. Quando tentamos limitar Deus a uma imagem, reduzimos sua glória e criamos algo que se assemelha mais a nós mesmos do que ao Deus verdadeiro. O versículo 5 explica o motivo dessa proibição. Não as adore nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A palavra zeloso aqui é intensa. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Seu zelo não é ciúme humano, mas uma defesa da sua santidade e da aliança com o seu povo. A referência às gerações que sofrem as consequências da idolatria mostra o impacto devastador do pecado, que não afeta apenas o indivíduo, mas as famílias e a sociedade. No entanto, é importante entender que Deus não pune os inocentes. O que ele está mostrando é como os pecados de uma geração podem influenciar profundamente as seguintes. No versículo 6, Deus contrasta esse juízo com a sua misericórdia. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A graça de Deus é infinitamente maior que o seu juízo. Enquanto a iniquidade afeta algumas gerações, a fidelidade de Deus abrange 1000 gerações, destacando seu desejo de abençoar e redimir. Aqui, vemos que a obediência aos mandamentos não é apenas uma obrigação, é uma resposta de amor à misericórdia de Deus.
Esse amor gera frutos que transcendem o tempo. O terceiro mandamento, no versículo 7, traz uma advertência clara. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. O nome de Deus representa sua identidade, seu caráter e sua santidade. Tomar o nome de Deus em vão é usá-lo de forma desrespeitosa, seja em juramentos falsos, seja em palavras vazias ou em práticas hipócritas. Esse mandamento nos lembra que a nossa relação com Deus deve ser marcada por reverência. Não podemos trivializar o nome daquele que é santo e poderoso. O próximo mandamento, no versículo 8, nos convida a lembrar: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Aqui, Deus estabelece um ritmo sagrado para a vida do seu povo. O sábado era um dia reservado para descanso e adoração, um lembrete semanal de que o ser humano não é escravo do trabalho, mas criado para glorificar a Deus. Este mandamento ecoa o próprio exemplo de Deus na criação, quando ele descansou no sétimo dia, após concluir suas obras. O descanso não é apenas uma pausa física, é uma declaração de dependência. Ao parar, reconhecemos que tudo provém de Deus e que Ele sustenta todas as coisas, mesmo quando nós descansamos. No versículo 9, Deus continua explicando: 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra. O trabalho também faz parte do plano de Deus. Ele nos dá 6 dias para realizar as nossas tarefas, administrar o que nos foi confiado e exercer o domínio sobre a criação. O trabalho, portanto, não é um castigo, mas um chamado divino. Contudo, esse versículo nos ensina equilíbrio. Não somos chamados a trabalhar incessantemente, mas a separar um tempo para o Senhor e para o descanso, reconhecendo que nossa força vem dele. O versículo 10 reforça essa prática. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia você não fará nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu gado, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. O sábado não era apenas individual, mas comunitário. Todos, desde o membro mais importante da família até o servo ou estrangeiro, eram chamados a descansar. Isso demonstra a justiça e a compaixão de Deus, que desejava que todos experimentassem a bênção do descanso e da adoração. O sábado apontava para um descanso maior, cumprido em Jesus Cristo, que nos oferece descanso espiritual e a promessa de uma eternidade com Ele. O versículo 11 explica o fundamento teológico desse mandamento. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A criação é o modelo para o sábado. Deus, ao descansar, não estava exausto, mas estava celebrando sua obra concluída. Da mesma forma, somos chamados a descansar, não apenas para recuperar forças, mas para celebrar a fidelidade e a provisão de Deus. Esse descanso é um ato de fé, pois confiamos que Deus cuida de nós mesmo quando não estamos trabalhando. O quinto mandamento, no versículo 12, traz um tom relacional. Honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. A honra aos pais não é apenas uma questão de respeito, mas de reconhecer o papel deles como instrumentos de Deus na nossa criação e educação. Honrar os pais reflete uma atitude de gratidão e submissão à autoridade divina, que se manifesta por meio da família. Quando a família é sólida, a sociedade como um todo é fortalecida. Esse mandamento não se limita à infância, mas se estende por toda a vida, incluindo o cuidado com os pais na velhice. No versículo 13, encontramos um mandamento curto, mas cheio de significado: não mate. Este mandamento preserva o valor da vida humana, que é criada à imagem de Deus. Tirar uma vida é usurpar o lugar de Deus, que é o único com autoridade para dar e tirar a vida. Esse mandamento não se refere apenas ao ato físico de matar, mas como Jesus ensinou no Sermão do Monte, inclui o ódio e a ira contra o próximo. Quando desvalorizamos a vida de outra pessoa, pecamos contra o Criador que a formou. O sexto mandamento, no versículo 14, continua com a mesma força moral: não cometa adultério. Aqui, Deus protege a santidade do casamento, que é uma aliança instituída por Ele. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas uma afronta ao próprio Deus, que criou o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Assim como no mandamento anterior, Jesus amplia seu significado, mostrando que o adultério começa no coração,
nos desejos e pensamentos impuros. A fidelidade conjugal reflete a fidelidade de Deus para com o seu povo, e violar essa aliança é desonrar essa imagem divina. Seguindo no texto, chegamos ao versículo 15. Não furtarás. Este mandamento aborda o respeito pela propriedade alheia. O ato de furtar vai além de simplesmente tirar algo que não nos pertence. Ele quebra a confiança que deve existir na comunidade e mostra um desrespeito pela provisão de Deus para os outros. Quando roubamos, seja materialmente, seja de forma mais sutil, como enganando ou explorando o próximo, negamos a justiça de Deus e a sua capacidade de suprir nossas próprias necessidades. Este mandamento, então, não é apenas uma regra de convivência social, mas um chamado para confiar na providência divina. No versículo 16, Deus ordena: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Este mandamento trata diretamente da verdade, algo fundamental para qualquer sociedade. Mentir, especialmente em contextos legais ou comunitários, pode destruir reputações, vidas e relacionamentos. Ao proibir o falso testemunho, Deus está preservando a justiça e protegendo o próximo de ser injustamente acusado. Isso também nos lembra que a nossa fala deve refletir o caráter de Deus, que é a própria verdade. Uma palavra falsa é uma afronta ao Senhor e prejudica tanto o que a profere quanto quem a recebe. No versículo 17, encontramos o último mandamento. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Este mandamento, diferentemente dos anteriores, lida com as intenções do coração. A cobiça é o desejo ardente de possuir o que pertence a outra pessoa. Não se trata apenas de querer algo semelhante, mas de desejar o que não nos foi dado por Deus. Esse pecado, muitas vezes oculto, é a raiz de outros males, como o furto, o adultério e até mesmo o homicídio. Deus, conhecendo o coração humano, nos chama a contentar-nos com o que Ele nos concede, reconhecendo que suas dádivas são sempre suficientes. Nos versículos 18 e 19, vemos a reação do povo. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando. E ao ver isso, o povo tremeu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. A manifestação da presença de Deus foi tão poderosa que o povo ficou aterrorizado. A santidade de Deus é algo que os seres humanos, em sua condição pecaminosa, não podem suportar sem um mediador. Este episódio ressalta a necessidade de alguém como Moisés que pudesse interceder entre Deus e o povo. Mais tarde, vemos o cumprimento final dessa mediação em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. No versículo 20, Moisés responde ao povo: não tenham medo. Deus veio para pô-los à prova e para que o seu temor esteja diante dele, para que vocês não pequem. Moisés explica que o temor de Deus não é para afastá-los, mas para ensiná-los a obedecer. Esse temor reverente é saudável, pois nos lembra da grandeza e da santidade de Deus, incentivando-nos a viver de maneira que o agrade. Não é um medo paralisante, mas um respeito que guia nossas ações e nos mantém em comunhão com Ele. O versículo 21 encerra essa parte da narrativa. O povo ficou de longe, enquanto Moisés se aproximava da nuvem escura onde Deus estava. Aqui vemos um contraste poderoso. O povo, com medo, se afasta, enquanto Moisés, em confiança e obediência, se aproxima de Deus. Isso reflete a relação única que Moisés tinha com o Senhor, mas também aponta para o privilégio que nós, como crentes, temos em Cristo. Por meio de Jesus, podemos nos aproximar com confiança do trono de graça, sem medo, pois Ele nos reconciliou com o Pai. Essa dinâmica entre proximidade e afastamento ressalta a tensão que o pecado cria, mas também a solução divina para essa separação. Um mediador, uma aliança, uma revelação de amor que nos chama a viver em santidade diante de um Deus que é tão poderoso quanto pessoal. Continuando no restante do capítulo, Deus estabelece orientações práticas que reforçam os 10 mandamentos e começam a moldar a vida de Israel como um povo santo. A partir do versículo 22, o Senhor diz a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus lhes falei. Deus está lembrando o povo de que a sua voz não é como a dos ídolos ou das religiões pagãs ao redor. Ele é o Deus que fala, o Deus verdadeiro que age e se revela. No versículo 23, Deus alerta: não façam deuses de prata para serem adorados ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Este é um reforço claro do primeiro e do segundo mandamento.
Deus sabia que Israel, cercado por nações idólatras, seria constantemente tentado a criar imagens ou misturar sua adoração ao Senhor com práticas pagãs. Ele proíbe explicitamente que qualquer objeto, por mais valioso que seja usado para representá-lo. A glória de Deus é incomparável e não pode ser reduzida a algo feito por mãos humanas. O versículo 24 introduz instruções sobre os altares. Façam para mim um altar de terra e sobre ele ofereçam os seus holocaustos e as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer com que meu nome seja lembrado, virei até vocês e os abençoarei. Deus, em sua simplicidade e majestade, pede um altar de terra, sem ornamentos ou ostentação. Isso reflete que a adoração não está nos elementos físicos, mas no coração contrito e sincero que se apresenta diante dele. As ofertas deveriam ser um sinal de gratidão e devoção. E Deus promete que, onde seu nome for invocado, ele estará presente para abençoar. No versículo 25, Deus adverte: se me fizerem um altar de pedras, não o façam de pedras lavradas, porque ao passarem o cinzel nas pedras, vocês as terão profanado. Essa instrução preserva a santidade e a simplicidade da adoração. O cinzel, ao trabalhar a pedra, poderia introduzir elementos humanos e desviar o foco da adoração de Deus para o artesão. Deus quer que a adoração seja pura, sem interferências ou distrações que possam glorificar o homem em vez do Criador. Por fim, no versículo 26, o Senhor conclui: não subam por degraus ao meu altar, para que a nudez de vocês não seja exposta sobre ele. Esse mandamento reflete a preocupação de Deus com a reverência e a pureza na adoração. Subir degraus poderia expor de forma indesejada o corpo daqueles que ministravam, o que seria uma falta de respeito à santidade de Deus. A adoração ao Senhor sempre deve ser feita com um espírito de humildade, reverência e decoro. Encerrando este capítulo, percebemos que os 10 mandamentos são a base para um relacionamento com Deus e uns com os outros. As instruções adicionais sobre os altares nos mostram que a adoração deve ser marcada por simplicidade, pureza e um coração completamente voltado para o Senhor. Deus não se satisfaz com formas externas de religiosidade. Ele deseja um povo que o adore em espírito e em verdade, refletindo sua santidade no mundo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.